Esta é a 6ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos falar sobre uma especialidade do cirurgião dentista, a cirurgia bucomaxilofacial. Difícil. E está aqui para isso o Fábio Roberto Nozé, que é graduado em odonto pela Unisa, tem especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odontologia. É mestre em odontologia, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela USP. É dentista da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Eu agradeço a sua participação. E podemos começar com uma situação inusitada, engraçada, a respeito do trabalho deste profissional e esta especialidade. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite, é um prazer enorme participar do programa. Situações engraçadas não são muito frequentes, né? Porque uma área que a gente lida geralmente em hospital e trata de pacientes que sofrem acidentes, mas às vezes acontecem algumas situações não corriqueiras, né? Que uma certa vez, inclusive um socorrista, um médico que fez o primeiro atendimento, pediu para eu avaliar um paciente que ele estava com uma mobilidade nos dentes, com uma suposta fratura de maxila, e eu fui examinar, o paciente era portador de uma dentadura e a dentadura saiu na mão como se... Não era nenhum trauma de face, na realidade. Então acontece às vezes algumas situações inusitadas. Então, vamos falar dessa especialidade. O que faz este profissional, preciso até ler aqui, da cirurgia bucomaxilofacial? São 3 áreas, parece, né? Na realidade, cirurgia e traumatologia são duas áreas. As áreas de atuação principais são em ambulatório, ou seja, em consultórios odontológicos, daquela de cadeira de dentista mesmo, onde a gente realiza tudo que for realizável com anestesia local. Então, o paciente fica acordado, a gente faz uma anestesia local e faz um procedimento ambulatorial de extração de dente do siso, realização de enxertia, instalação de implantes, remoção de pequenos cistos e tumores. E a outra parte, que é a parte hospitalar, e essa parte hospitalar a gente lida com pacientes vítimas de trauma, que sofreram acidentes e fraturaram os ossos da face, algumas cirurgias corretivas de deformidades, o paciente pode ter alterações e anomalias de crescimento da maxila e da mandíbula, e esses tratamentos cirúrgicos são realizados em anestesia geral em âmbito hospitalar, remoções de grandes tumores benignos e algumas outras patologias sob anestesia geral. Quer dizer, não é um médico, então, que trata desta cirurgia que acontece... A gente lida, na realidade, dentro do pronto-socorro, com médicos de diversas especialidades, e aí depende um pouco do serviço onde você está posicionado. Por exemplo, uma fratura de nariz, a gente tem a habilitação legal para executar uma fratura nasal. Mas outras especialidades médicas também a realizam, um otorrino, um cirurgião plástico, enfim. Algumas ocorrências podem ser realizadas tanto por médicos em algumas especialidades quanto pelo cirurgião dentista, e habitualmente eu não tenho tido nenhum tipo de problema de relacionamento dentro do âmbito hospitalar. Isso é questão de você discutir e conversar até que ponto em cada caso você deve avançar. O hospital especificamente que eu trabalho não tem cirurgião plástico, não tem otorrino, e as fraturas nasais a gente acaba realizando. Mas então... Se uma pessoa tem um acidente de moto, hoje deve ser muito frequente, né? Sim. E mesmo um capacete bate os capacetes, eu sou motociclista, ando de moto também, a gente vê, né, capacete de diversas qualidades, né? E a maior parte dos capacetes baratos são de qualidade discutíveis. Bateu no chão, ele fratura, quebra o capacete, quebra a face junto, enfim, às vezes... mau uso, né? Não usa com aquela cinta de prender, na hora que cai o capacete expele, e aí ele fica sem o capacete durante a parte da cinética do trauma, enfim.
Então acontece bastante, acidente de moto é muito frequente, ferimento por projétil de arma de fogo tem uma certa frequência em face. E o que faz? Quer dizer, o cara que levou um tiro aqui na boca. O tratamento ele visa reconstruir o paciente do jeito que ele era antes do trauma. Então, se ele já tinha alguma outra deformidade pregressa, você devolve ele do jeito que ele era antes do trauma. E é óbvio que traumas de grande intensidade que levam à perda de substância, por exemplo, um ferimento por projétil de arma de fogo, quando atinge a mandíbula, que é um osso mais resistente, ele geralmente danifica muito o osso e pode haver perdas de substância e às vezes você não consegue devolver ele exatamente como era. Mas o objetivo, o foco principal do trabalho é devolver a função que o paciente tinha antes do trauma, ou seja, ele tem que morder com os dentes que lhe restarem na posição que ele tinha antes do trauma. E a parte estética também, lógico, né? O rosto é o cartão de visita, né? Então se eu deixar ele com uma cicatriz enorme, uma cicatriz feia, enfim, isso vai repercutir de alguma maneira na vida dele, então a gente se preocupa também em devolver o máximo possível da estética do paciente. Podemos dizer que ele é um ortopedista? Sim, um ortopedista da face. Da face? Exatamente. E o ortopedista do resto do corpo não fica bravo com isso? Não, geralmente os ortopedistas não lidam com ossos de face, né? Quem lida dentro da especialidade médica são cirurgiões plásticos. Sei, mas aí não mexem com o osso. Sim, mexem. Ah, podem mexer também. Sim, também. Quer dizer, os médicos não falaram, esta área é minha, como no ato médico. Não disputo com... Não, existe uma regulamentação do exercício da cirurgia bucomaxilo, que é uma publicação em conjunto, junto com o CFM e o CRO, fizeram uma publicação em conjunto. CFM é Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Odontologia. O CFO, na realidade. E aí os dois fizeram uma regulamentação em conjunto, eu não vou me lembrar agora a data, mas foi no fim da década de 90. Sei. E essa regulamentação cerceou, vamos dizer assim, ou não cerceou, delimitou a área de atuação do cirurgião bucomaxilo. Então, são os ossos da face, basicamente, não envolvem o crânio, né? Então, a parte do neurocrânio a gente não mexe. Os ossos da face a gente mexe, portanto, da testa, vamos dizer assim, até o ocioide, nessa região da face, a gente tem habilitação para mexer, para acessar, para fazer as fraturas, etc. Algumas patologias desta região a gente também não atua como único profissional responsável, por exemplo, um câncer. A gente às vezes diagnostica, encaminha para um serviço de tratamento de câncer, que é um tratamento multidisciplinar. Aí tem um oncologista, eventualmente um cirurgião bucomaxilo ajuda para fazer as reconstruções, enfim, fazer as enxertias. Mas o cirurgião dentista sozinho não pode fazer o tratamento de um tumor maligno. Eu imagino então que o trabalho é muito grande. Ele trabalha sob regime de plantão? Sim, depende da contratação. Geralmente os serviços de SUS, eles são regime de plantão, depende de onde você está disposto, né? O Estado e as prefeituras contratam com regime de trabalho em hora de semanais, né, geralmente. E aí você fixa um dia de plantão ou pega um diarista e fica 5 horas pela manhã em todos os dias, enfim. Aí tem basicamente 2 regimes de trabalho. Então, esse é o trabalho feito no hospital. Na cadeira do dentista. Sim, consultório odontológico. É diferente do cirurgião dentista? Não que seja diferente. Acho que dentro da odontologia, todas as áreas de atuação têm um certo nível de especialização. Então, por exemplo, se eu for fazer um tratamento de canal, de um dente, que o canal é retilíneo, com um único canal, você pega um clínico geral, ele é capaz de executar esse tratamento sem grande dificuldade. Agora, se você pegar um dente muito posterior, um molar, que pode ter mais do que um canal em uma raiz, enfim, com anatomia difícil de acesso, é um trabalho mais especializado e você vai precisar de um endodontista eventualmente para fazer o tratamento. Na cirurgia não é diferente. Se você pegar um dente que tem uma extração, vamos dizer assim, mais simples, um clínico geral pode executar o tratamento. Mas se for um dente do siso, próximo de inervação, aí você tem que chamar um especialista, que aí no caso é o cirurgião bucomaxilofacial. E nesse caso ele é chamado por outros dentistas? Sim. Ou ele tem uma clínica também? A clínica
específica de cirurgia, ela tem um giro e tem que ter um giro muito rápido. Então, se você pega conforme outras especialidades, por exemplo, um ortodontista, você vai ser paciente do ortodontista por um período de 2 anos e vai ter uma visita lá mensal. Que vai colocar aparelhos. Exatamente. Você com 50 pacientes rodando, você já tem, vamos dizer, uma carteira de trabalho para praticamente 2 anos. O cirurgião é muito imediato o tratamento. Então você vem, vai lá, eu extraio o teu dente e você não vai ser mais meu paciente. Então o giro ele é muito grande. Então você ficar dentro de um único consultório só executando tratamento cirúrgico é difícil para você conseguir um volume necessário para que você se mantenha fixo em um único lugar. Então a maior parte dos colegas que eu conheço trabalham em mais de um consultório e esses consultórios focam os casos cirúrgicos para um único dia e o cirurgião vai lá e resolve eles num dia Aí só. não são casos emergenciais. Sim, geralmente são cirurgias programadas. Isso. Programadas. Então, são eletivas, que aí o paciente tem um problema não agudo e você programa e executa o tratamento. Eventualmente acontece uma outra emergência, de ter uma infecção e o paciente tem que ter um atendimento mais rápido, né? E como é que a pessoa escolhe essa especialidade? Será que, eu vou fazer uma provocação, Vamos lá. A pessoa queria fazer medicina e de repente, então tem uma parte parecida, você trabalhar nessa área? Eu acho que dentro da odontologia a área mais próxima da medicina, que seria, acho que é a cirurgia bucomaxilofacial, por estar mais presente dentro do hospital. Embora hoje tenha a odontologia hospitalar, que também lida com paciente hospitalizado, Sim. Mas são tratamentos geralmente clínicos em pacientes hospitalizados, né? A cirurgia fica mais próxima realmente do convívio com um profissional da área médica. Conheço alguns colegas na minha época de vestibular, que a concorrência era muito grande para a medicina e na odonto era um pouquinho menor, que eventualmente não conseguiram entrar na faculdade de medicina e acabaram migrando para a odontologia. Não foi o meu caso, eu tenho uma família de dentistas aí, segui por opção mesmo a carreira da odontologia. E o que me fez buscar a cirurgia como especialidade foi um perfil meu. O cirurgião geralmente ele é um cara imediatista. Eu não consigo dormir se na minha casa tiver uma lâmpada queimada e eu não tiver a lâmpada para trocar na hora. Eu preciso resolver as coisas na hora. E isso é um pouco do perfil do cirurgião. Gosto de resolver geralmente na hora. Eu sou assim. Por perfil profissional, eu acho que a odontologia tem isso. Se você gosta de muitas relações, de pessoas, você vai fazer uma ortodontia, que você vai ter conversas numéricas com seus pacientes, ficar falando da vida, da parente e tal. Eu sou muito imediatista, não gosto, acho difícil. Aliás, no passeio do hospital você nem conversa muito. Às vezes não está nem acordado para a gente conversar, né? Mas você acha que é uma especialidade que oferece um mercado para os novos profissionais? Quer dizer, existe espaço para ele? Está estabilizado? Fazendo um comparativo com a área de medicina, por exemplo, quantos pacientes você conhece ou amigos conhecidos que fraturaram um membro, uma perna, um braço? Eu conheço eu mesmo que já... Existe uma lista, né? Quantos pacientes você conhece que fraturou a mandíbula, fraturaram o nariz, enfim, é muito menor o volume de pessoas que acometem com fraturas de face. Os carros agora estão protegendo bastante. Exatamente. Na década de 90, tinha muito mais acidente automobilístico por conta da ausência do cinto de segurança, enfim. E os painéis que eram de ferro. Né? O ferimento por projeto de arma branca diminuiu muito também da década de 90 para hoje. Por quê? Não sei se em parte o desarmamento, enfim, não sei lhe dizer. Ou se os tiros estão mais certeiros, os pacientes não chegam vivos, não sei. Mas é estatístico, né? No fim da década de 90, quando eu comecei a trabalhar em hospital, a gente tinha um volume de trauma de ferimento de projeto de arma de fogo muito maior do que agora. Hoje a gente tem muito acidente de motocicleta por conta das marginais, aí principalmente, que é o maior índice de acidentes automobilísticos envolvendo motociclistas com traumas de face, é muito grande. E o mercado, acho que depende... a odontologia em si tem um mercado um pouco saturado, porque as escolas formam muitos profissionais, na minha opinião. Então, o número de cursos que oferecem vagas é gigantesco na cidade de São Paulo. Acho que o mercado talvez não absorva tudo isso. Acho que isso gerou um certo desinteresse, inclusive, pela procura da profissão como graduação.
Mas eu sou apaixonado pelo que faço, então eu acho que você tem que gostar do que faz para você ter sucesso profissional. E mercado tem para quem fizer uma coisa diferenciada. Então eu sempre falo, eu lecionei 15 anos em faculdade, em curso de graduação, sempre que me pediam alguma opinião do que fazer, eu falei, estudem. Se você se diferenciar de alguma maneira frente aos seus concorrentes, vamos dizer, de mercado, você tem alguma coisa a oferecer diferenciada para o teu paciente, você vai ter êxito na profissão. Mas vamos pensar em os hospitais. Todo hospital tem um cirurgião? Não. Não? Não é todo hospital que atende pronto-socorro? Não. Né? Não. Os hospitais do SUS, eles norteiam geralmente por necessidade. Então, lá na minha região onde eu trabalho, que é a região sul de São Paulo, existem algumas unidades hospitalares que não têm o serviço, como o número de acidentes ele não é tão grande como um ortopédico, por exemplo, então o ortopedista tem em todos os hospitais. Agora, cirurgião de face não tem, existe uma referência, uma contra-referência. Então, os hospitais da região sul de São Paulo que tem o serviço de bucomaxilo são 3, se eu não me engano. E os outros tantos lá, sei lá, deve ter mais uns 8, eles referenciam para esses 3. Quer dizer, referenciam num sistema de, o primeiro atendimento é feito lá por um socorrista, um médico, cirurgião geralmente. Ele faz o primeiro atendimento, estabiliza, identifica a necessidade da avaliação do especialista e aí existe um sistema de regulação, que esse hospital solicita a vaga, isso hoje é online, né? O hospital recebe, que tem a especialidade, recebe um descritivo do caso, aí eu, no plantão sou acionado, leio lá a descrição e falo, cabe ou receber ou não cabe, e aí o paciente já vem referenciado com o primeiro atendimento feito. Isso no SUS? Isso no SUS. E nos convênios? Os hospitais privados geralmente têm um serviço à distância da especialidade. Então, não justifica geralmente uma equipe 24 horas. Sei. Então, durante o dia, geralmente tem um ambulatório, sempre tem algum cirurgião andando ali pelos corredores do hospital. Nos períodos noturnos e finais de semana, geralmente é feita uma escala de plantão à distância. Em havendo uma necessidade, o profissional que está à distância é acionado por telefone e vai até o hospital para fazer o atendimento. Quer dizer, os hospitais já estão mais ou menos abastecidos. Sim. E pensando no resto do Brasil? Vamos São Paulo, maior estado do país, em termos, não maior em termos de distância, mas em termos de população, em termos de hospitais, em termos de riqueza. E o resto do Brasil? Eu já presenciei casos, o SUS ele acolhe a todos, né? Então o SUS ele pode não ter a qualidade, vamos dizer assim, de atendimento que seja um exemplo, né, de atendimento de excelência, mas ele é um sistema que acolhe a todos, né, diferente de onde o paciente venha. Eu já cheguei a atender paciente que sofreu acidente na Bolívia, uma boliviana que sofreu acidente na Bolívia, veio para o Brasil para fazer o atendimento, chegou aqui, ela é atendida, entra lá, faz a ficha e é atendida normalmente, foi operada, etc. Há uma certa migração de pacientes de áreas, vamos dizer, menos abastecidas, tanto do Estado quanto da Federação, que acabam vindo procurar atendimento em São Paulo. Isso acontece e o usuário do SUS ele vai atrás, geralmente, né? Ele não tem outra opção, né? A maior parte das pessoas são muito carentes, ele não tem opção, tem um problema, e ele tendo condição, ele se desloca da cidade dele, vem para São Paulo, faz o atendimento. Talvez um hospital como o HC, que eu não trabalho, não conheço a fundo, que seja uma referência mais nacional, receba mais casos de maneira oficial, vamos dizer assim. Mas o não oficial, que o paciente vem procurar a gente lá, acontece com uma certa frequência. Então, pelo que você está falando assim, já é uma área instituída e, de repente, tem um mercado de reposição. Sim. Quer dizer, reposição é a pessoa que larga a área, a pessoa que se aposenta. O Estado de São Paulo, que é onde eu mais conheço, que é onde eu trabalho, os hospitais do Estado de São Paulo estão sem concurso já há algum tempo. E parece que com essa nova lei do trabalho, poucos acontecerão. Eu honestamente não sei o que vai acontecer, isso é uma questão de plano de governo, né? Eu não tenho acesso a isso. Não, eu estou falando em relação à lei trabalhista que permite terceirização. Então, o que eu acho que vai acontecer no Estado é isso. Já houve alguns modelos de contratação de serviço fim, né? Não serviço meio, em pronto-socorros, em alguns hospitais do Estado de São Paulo, não para dentista especificamente, mas para médicos já aconteceu de contratar cirurgião geral, de contratar clínico
geral, de contratar, enfim, especialidades para atendimento no pronto-socorro. E eu acho que talvez isso seja implementado no estado de São Paulo. Então, o concurso para carreira já está há algum tempo estacionado, não sei se o estado... Concursado. Sou concursado. Eu não sei se o estado vai repor através de concurso ou repor através de terceirização. Mas vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a aposentar, né? Eu mesmo já estou pensando na minha. Você é jovem ainda, falta um pouco. Quer dizer, e depende da lei. Agora eu já nem sei mais, né? Não se sabe se vai aposentar. Existem outras possibilidades, quer dizer, por que se fala bucomaxilofacial? Buco é boca. Boca. Maxilo Maxila, essa coisa de movimento. A nomenclatura correta do osso, o inferior é mandíbula, o superior é maxila. Mas antigamente a nomenclatura era maxilar inferior, maxilar superior. Então o maxilo acho que vem daí, né, de maxilares. E facial, porque lida com a face, né? Você pode quebrar esse osso aqui, zigoma, que não tem exatamente. Com a mandíbula. Existem repercussão no olho, né? Então o paciente que fratura o osso zigoma, ele pode ter alguma alteração de posicionamento do olho que vai alterar a visão dele. O tratamento é feito por um cirurgião dentista. Colocação do osso no lugar, liberação da musculatura que estiver encarcerada, enfim. É óbvio que eu não vou tratar a patologia de olho, que aí tem um médico oftalmo. Mas se o osso está fora do lugar e o osso está gerando uma alteração de visão, a gente colocando o osso no lugar, o olho volta a funcionar. E nos cursos de formação, o curso forma o cirurgião dentista clínico, geral? Sim, o curso de graduação ele forma o cirurgião dentista. E aí os cursos de pós-graduação vão dar a especialidade, embora o conselho não cerceie o cirurgião dentista clínico geral de executar a especialidade. Então você não precisa ser um cirurgião bucomaxilo para fazer uma fratura. Não é necessário legalmente que você tenha certificação para isso. Agora, óbvio, se você faz alguma coisa que você não sabe e não teve treinamento e acontece algum problema, isso é um agravante, uma vez que você foi tentar fazer alguma coisa que você não tinha competência para fazer. Mas não é cerceado o direito de atuar na área de especialidade sem ser especialista. Mas eu recomendo que o façam, né? Porque você se treinando e fazendo de uma maneira adequada, qualquer que seja a especialidade, você vai ter mais êxito profissional. E a formação da cirurgia bucomaxilofacial, na verdade, são duas formações distintas. A gente pode ter um curso de especialização, que na maior parte das vezes ele é mais voltado, vamos dizer assim, para as cirurgias ambulatoriais, para o consultório, com anestesia local, e os cursos de residência, que geralmente são mais focados para a cirurgia hospitalar, como nos moldes da residência médica. As duas titulações, elas acabam te dando o mesmo papel, que é a certificação de cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial. Mas de duas vias completamente distintas, né? A especialização mais ambulatorial, a residência mais hospitalar. Aí depende muito do que o aluno, né, do que o profissional vai querer fazer da sua vida, né? Se ele quiser mais ficar no consultório com horários regrados, etc., a especialização talvez seja um bom caminho. Se ele não liga de perder Natal, Carnaval, Ano Novo e etc., aí talvez o caminho seja mais a residência. Mas ele pode não ligar hoje e ligar depois, né? Por isso, a gente vai ficando, né? Eu já perdi muitos eventos sociais por conta de plantão. Mas conforme você vai galgando dentro da própria equipe, você vai, né, conhecendo as pessoas, vai trocando um plantão. Às vezes alguém está apertado de dinheiro, você dá uma ajuda financeira para ele executar um X plantão para você, mas eventualmente a escala pode ser cruel. Esse ano mesmo eu estou de plantão no dia 31 de dezembro, mas é durante o dia, né? O período noturno eu já estou fora. E períodos em que acidentes ocorrem, né? Porque se bebe sem mais... Dúvida. Esses plantões geralmente são movimentados. São. Né? Geralmente madrugadas movimentadas. Né? E cirurgias são muito demoradas que ele faz? Já participei de procedimentos de mais de 8 horas e alguns procedimentos de meia hora. Aí depende muito do que vai ser realizado, da experiência do profissional também, né? Você vai adestrando mais, você vai executando com a mesma qualidade em tempo menor, né? Quanto mais rápido, melhor para o paciente. Claro. Menor o trauma cirúrgico, menos risco de infecção. E o tratamento posterior, quer dizer, uma pessoa que faz
Uma cirurgia dessas, ela fica imobilizada, provavelmente. Hoje em dia menos, né? Antigamente era comum amarrar, né, os ossos através dos dentes. Então, como um gesso no braço, a gente não dá para engessar o rosto, então a gente amarrava com fio de aço os dentes de cima com os dentes de baixo, fazia uma contenção e tomava canudinho. Isso já são técnicas meio superadas, né? Hoje em dia a gente usa placa e parafuso, assim como fraturas de perna, né, de membro. Então as placas e parafusos permitem que o paciente abra a boca, não precisa ficar contido, mas óbvio ele não vai ter uma dieta normal, ele tem que fazer uma dieta... Esse especialista continua acompanhando? Sim, o período de consolidação do osso, né, varia de paciente para paciente, mas em torno de 6 semanas, né? Então, nessas 6 semanas, obrigatoriamente, você tem que fazer o controle pós-cirúrgico. E aí, dependendo do caso, existem patologias que necessitam segmentos superiores a 5 anos. Né? Então, alguns tumores com potencial de recidiva, o paciente só pode ser dado como curado depois de 5 anos de acompanhamento. Ou mais, eventualmente, dependendo da patologia. Mas aí são acompanhamentos anuais, né? Mais espaçados. Mas ele, quer dizer, ele não acompanha o restabelecimento do movimento? Sim, nessas 6 semanas iniciais. Dá para ver isso. Exatamente. Você vai liberando a dieta do paciente conforme a recuperação dele. Então ele sai da cirurgia com a boca aberta, não mais contida, mas com dieta líquida. E aí você vai acompanhando e liberando a dieta para uma pastosa, vai podendo mastigar mais, libera exercício físico. E aí vai liberando gradativamente até ele se restabelecer completamente. Restabeleceu completamente, dá alta, isso geralmente em 45, 60 dias. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.